Fala pessoal, boa tarde aí a todos que estão entrando. Boa tarde a todos. Já estou aqui com o Bruno Brown, o homem, o grande Bruno Brown, que está nos ajudando na parte de nutrição. Eu mesmo tenho aprendido muito, estou aproveitando muito essas aulas, esse nosso contato. Espero que vocês também estejam. Na última reunião, o pessoal não abriu muito a câmera, não falou muito. Espero que vocês perguntem. Pode ser pelo chat, pode ser por aqui, pode ser por onde vocês quiserem. Mas, Bruno, eu já queria aproveitar e trazer um tema um pouquinho, entre aspas, polêmico aí pra gente, beleza? Ótimo. Assim que É, eu, colo- eu coloquei lá no grupo Uhum. se os clientes, né, se a galera, se os alunos tinham alguma preferência nutricional. A gente sabe que hoje existem algumas dietas que ganharam uma popularidade muito grande. Uhum. E eu perguntei, cara, vocês têm alguma preferência, né? Restringir um pouco mais de carboidrato para atingir o déficit energético ou restringir gordura, né? Enfim, seguir uma dieta mais tradicional ou aproveitar a possibilidade de que hoje em dia está na moda diminuir carboidrato para atingir seu objetivo e, de novo, Uhum. a gente já Sim, sabe que isso não é uma obrigação. Mas sim. eu acho que vale a pena a gente já começar introduzindo isso, visto que mais da metade das pessoas respondeu que gosta da ideia de restringir carboidrato. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Então, primeiro, pessoal, sejam bem-vindos aí. Obrigado pela oportunidade aí, Rafa, de estar nessa parceria desse projeto. Tenho certeza que quando a gente junta o treino e a alimentação, que é a base de qualquer resultado ali, é o que realmente vai fazer uma diferença, porque não adianta você fazer um se você não fizer o outro, né? E com certeza nesse desafio aqui vocês estão amparados aí de todos os lados. E trazendo já essa pergunta, esse questionamento, Rafa, isso é muito comum, né? A pessoa ter uma visão de que ela precisa cortar, às vezes, ou reduzir os carboidratos da dieta quando ela está querendo emagrecer. Mas a verdade é que, assim, o porquê que isso, até de uma forma geral, ele realmente funciona muitas vezes, Rafa? Primeiro porque, assim, a maioria das pessoas ela tem uma gestão mais alta de carboidrato, mas não está vindo de batata, não está vindo de fruta, não está vindo de aveia. A maioria das pessoas fazem uma ingestão mais alta de carboidratos refinados, açúcar, farinha, etc. Então, se a maioria das pessoas consomem esses alimentos em excesso na alimentação e a partir de amanhã elas se propõem a vou cortar o carboidrato da dieta para emagrecer, é óbvio que ela vai ter um bom resultado, né? Porque ela vai cortar exatamente um dos piores alimentos ali que ela tem na base alimentar dela, né? Então, e até porque a gente tem que entender que diminuir carboidratos, pensar nos carboidratos que a gente vai comer, não é não comer carboidrato. As pessoas são muito 880 para tudo, né? Assim como um próprio treinamento. As pessoas querem saber se funciona melhor o HIIT ou é um treino mais de baixa intensidade. Como se a HIIT funciona, eu só vou fazer HIIT todos os dias, né? Se é só o outro que funciona, eu só vou fazer o outro. Então, acho que o primeiro ponto é a gente quebrar essa ideia. Óbvio que, assim, quando a gente pensa em déficit energético, a gente tem que pensar em todos os alimentos. Tanto que eu falo que comer saudável é uma coisa, comer saudável para emagrecer ou comer saudável para ganhar massa muscular é uma outra história, né? A quantidade faz uma diferença, mas de uma forma geral, a maioria das pessoas não estão exagerando em kiwi, maçã, batata doce, aipim. Com certeza, se você tem 10, 15, 20 quilos acima do peso, esse não é o gargalo da sua alimentação, né? Então, é quebrar um pouco a história que a gente precisa não comer o carboidrato ali para emagrecer. Tanto que eu brinco sempre que o problema do arroz e feijão é se você comer que nem um pedreiro sem ser um pedreiro, entendeu? Só que a maioria das pessoas nem come, às vezes, comida de verdade, a maioria das pessoas estão lanchando, né? Então elas deveriam não ter o medo da comida, né? Mas saber usar aquilo a favor delas. Pô, eu vejo que um erro clássico está Uhum. relacionado a. Pegando o teu gancho, adorei, né? Você fez uma conexão aí com o exercício. Porra, se é Sim. hit, é só hit, se é contínuo, é É. só contínuo. Enfim, a gente não precisa brigar por isso, né? São Uhum. estratégias. Pede para o pessoal parar lá fora, por favor. São estratégias que a gente tem que usar a nosso favor Uhum. em diversas situações e certamente a qualidade dos alimentos é fundamental. Eu me lembro de um Sim. estudo interessantíssimo do Donnelly, que ele comparou exatamente uma low carb e uma low fat, mas as duas tinham que ser dietas Mesma com uma quantidade de boa calorias. qualidade Ah, boa nutricional. qualidade. Uhum. Com bastante qualidade nutricional. E eu Sim. lembro que teve um cara que usou um termo que foi o triunfo da dieta low crap, que Uhum. é, né, baixa em besteira. Então, Exatamente. certamente isso é uma parada. Mas eu vejo que muitas pessoas cometem o erro, assim como você falou, de
ela não erra porque ela está comendo comida de verdade, ela erra porque ela está comendo tranqueira mesmo, né? E não sabe Exatamente. que, às vezes, um chocolate, uma bala, coisas que muitas vezes são pequenas, têm uma densidade nutricional muito grande. Então a pessoa tem erros clássicos como esse, e um erro, pegando esse ponto, né, que eu já sei que vai ser uma continuidade, eu já tive alunos que falam assim, Rafa, mas eu só como salada e não emagreço. E aí você vai ver a Uhum. salada é lotada de molho, crouton, bacon e parmesão. Então, É, beleza, é só salada, mas é uma salada que está recheada de coisas cheias, né, enfim, de calorias que alimentos talvez não fisiológicos. sejam tão importantes nesse momento. E nesse gancho, aproveitando, Rafa, um cuidado que a gente tem que ter nessa questão da própria restrição de carboidrato, né? Porque a gente acaba muitas vezes, em alguns tipos de estratégia, criando uma demonização de um nutriente, né? Como o próprio carboidrato, e acaba que a pessoa meio que acha que só porque ela não vai comer carboidrato, o resto ela pode comer a quantidade que ela quiser. Né? Assim, eu brinco, a pessoa não pode comer uma banana, mas se ela quiser comer 50 gramas de pasta de amendoim, não tem problema, porque é gordura, né? É como se gordura não virasse gordura, digamos assim. E pelo contrário, como a gordura ela tem a maior densidade energética, é muito mais fácil você consumir uma quantidade significativa de calorias vindo de gordura do que de carboidrato no contexto como um todo. Até um exemplo que eu dou é o famoso hambúrguer, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu estou numa dieta mais baixa em carboidrato, eu vou numa hamburgueria, só que eu vou tirar o pão de cima da dieta. Né? E até para os meus pacientes ali, até em consulta, eu mostro tabelas nutricionais de hamburguerias famosas. Cara, tem hambúrguer com bacon, que ele sozinho tem 1.200 calorias. Você tirar uma fatia do pão vai adiantar alguma coisa? Nada. Porque a quantidade de calorias está vindo do molho, da gordura, do bacon. Você tirar ali 50 calorias, 60 calorias vindo do pão, não vai fazer nenhuma diferença. Né? Então, esse que eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. Às vezes a pessoa tem medo de comer o arroz, mas se ela vai no churrasco, ela acha que picanha tá liberado, porque acha que gordura, só porque é proteína e gordura, a pessoa pode comer de uma forma ilimitada. Né? E aproveitando um outro gancho que você falou, Rafa, sobre a questão da pessoa falar, poxa, mas eu não emagreço e eu estou comendo salada. Né? E aí sempre é um ponto, Rafa, porque assim, a maioria das pessoas, sinceramente, que estão acima do peso, seja 10, 15, 20, 30 quilos, a maioria das pessoas não comem muito, elas comem mal. Né? Ou seja, primeiro, ela subestima o quanto ela belisca ao longo do dia, né? Porque obviamente uma pessoa que está querendo emagrecer e ela pensa assim, poxa, eu como uma pizza todo dia e bebo 2 litros de Coca-Cola por dia. É muito óbvio o erro dela. Né? Só que aquilo é um erro muito grotesco, digamos assim. A maioria das pessoas não tem essa questão. A maioria das pessoas, eu boto salada só na hora do almoço, mas de tarde eu belisquei um monte de coisa que na minha cabeça eu nem considero que aquilo ali foi uma refeição. Né? Então é muito comum a gente subestimar o quanto a gente consome. Né? Tanto que uma ferramenta importante para quem talvez tenha essa visão, e isso já é até comprovado em alguns estudos também, Rafa, é você fazer um diário alimentar. Um diário alimentar, você anotar tudo que você come todos os dias, faz isso durante 10, 15, 20 dias, um mês, você vai ver exatamente o que você come. Né? Antigamente, muito antigamente, tinha um programa, até no Multishow, que tinha um programa que ela ia na casa da pessoa, perguntava tudo que ela comia e ela botava na sala tudo que a pessoa comia durante um ano. Né? E assim, litros e litros de coisas, de refrigerantes. Quando a gente bota essas pequenas coisas, isso faz uma diferença muito grande. Porque às vezes o problema, o gargalo, não é o sábado à noite. O problema é a quinta de tarde, a terça de manhã, é na sexta-feira depois do almoço. São essas pequenas coisinhas que são pequenas, sim, só que elas são frequentes. O que eu brinco é o do Uber e o iFood. Parece que na hora é pouco, mas se você faz toda hora, no final do mês, você vê a diferença que faz ali. Né? É igual um gasto financeiro. Quer saber para onde está indo o teu dinheiro, você anota tudo que você gasta, que você vai ter uma noção realmente de onde está indo o teu dinheiro. Boa, então peguem essa dica aí, galera, já de cara, né? Anotem o que vocês estão comendo, que vocês vão ver onde está o erro. E anota É. os detalhes, anota a balinha, anota Uhum. essas coisas assim. Às vezes, quando a gente vai ver no fim do dia, dá uma quantidade grande. Se vocês conseguirem, é uma boa. Existem alguns aplicativos para fazer isso, já lembrando, se você quiser usar aplicativo, não sei se o Bruno gosta, tá, Bruno? Se você tiver, Sim. enfim, alguma, Uhum. alguma Eu outra gosto sugestão. do próprio MyFitnessPal, é uma opção, tá? Eu vejo o pessoal usar muito mais MyFitnessPal e o Fat Secrets, né? São os dois Sim. que eu vejo mais serem usados assim para Sim. tentar monitorar. É. Alguns deles, inclusive, conseguem dizer quantidade de calorias, proteínas e tal, ao tirar uma foto. Eu acho que isso é uma versão paga, mas ao tirar foto ele já te ajuda, inclusive, a mensurar a quantidade de calorias, proteína, energia, enfim. Uhum. E
pode ser mais fácil até do que você colocar. E essa é uma maneira certamente muito boa para você entender como é que você está, porque muita gente erra nesse sentido. Teve um estudo muito interessante do Kevin Hall, que ele colocou as pessoas para comer só fast food durante 2 semanas, fez um washout, né? O que é um washout, para quem não está acostumado com o estudo? Ficou 2 semanas sem seguir dieta nenhuma, seguindo a dieta que eles já seguiam, e depois fez de novo 2 semanas, mas agora só comendo comida de verdade. Nos dois casos, eles eram ofertados com 5.000 calorias, 4.000 calorias, enfim, uma quantidade muito grande de calorias por refeição. E aí o que se contabilizava era o quanto voltou. Então o cara era ofertado o que a gente chama de à vontade, pode comer à vontade, e o que voltava da bandeja para os pesquisadores, eles contabilizavam e diminuíam, tá? Então o que foi comido foi isso. Então foi um estudo, embora tenha sido curto, 2 semanas e 2 semanas, o que ele mostrou, de maneira geral, para vocês que estão nos ouvindo, é o seguinte: quando você é ofertado com fast food, a tendência é você comer muito mais caloria do que quando você é ofertado com comida de verdade. Então, de cara, por que a gente insiste, né, em alimentação saudável? Porque se você comer de forma saudável, você tende a comer menos. E aí a gente já tem esse primeiro aspecto, né? Você já come menos naturalmente. Se você come menos naturalmente, já fica saciado naturalmente, é mais fácil de você fazer uma dieta. Então, eu sou chato com isso, eu gosto de tentar me alimentar direito, obviamente. Cara, porra, minha esposa queria comemorar ontem, saímos, bebi um vinho junto com ela, comemos japonês, comemos tudo normal. Mas hoje volta tudo, né, do zero, ou seja, não é porque eu entrei, né, eu nem me acabei tanto, a gente foi no japonês, mas voltou hoje, voltamos para estaca zero de novo, seguindo a dieta ali direitinho, e isso é uma das coisas também que a gente vê bastante, né, o pessoal errar. Eu vi que isso ficou muito evidente nos teus vídeos também, né, esse cuidado de, cara, relaxa, é normal, a vida é assim, é isso, não fique muito preso, né? O tal do 80-20 é o que você faz 80% do tempo que importa e não o que você faz nos 20, né? Então, uma coisa que é para ser uma exceção não pode virar uma rotina, mas tá tudo certo. Com certeza. Tanto que essa questão do voltar é uma das coisas que eu falo lá no vídeo, Rafa, um dos maiores segredos para a pessoa manter o processo de emagrecimento, né? Porque quando a pessoa está ali querendo, por exemplo, perder gordura, é aquela história, né? A maioria das coisas que as pessoas, a maioria das dietas, qualquer dieta restrita que você fizer durante um tempo, você vai emagrecer. Só que o problema é que você não vai manter o teu peso perdido, porque você não vai manter aquela rotina. Muita gente que está acima do peso hoje já emagreceu dezenas de vezes, só que ela não manteve aquele processo. Então, aprender a voltar rápido, que foi isso que você falou, Rafa, você foi ontem era uma quarta-feira. Só que para muita gente pensa assim, já que eu já saí quarta-feira, hoje já é quinta, né? Então quinta, já é quase sexta, né? Olha o tempinho como é que tá. Então, vamos desandar ali, vamos emendar o final de semana e na segunda-feira eu volto. Né? É igual o treino, que eu até sempre explico para o paciente, você pegar o cara que não treinou segunda, terça, quarta e quinta, o primeiro treino dele ser sábado, putz, é difícil, Rafa. O cara pode ter o sábado livre, mas ele não vai Verdade. começar no sábado, entendeu? Ele vai esperar a segunda-feira. Se você for treinar segunda, terça, quarta e quinta, cara, você vai dar um jeito de sexta, entendeu? É aquilo, os hábitos são empilháveis. Uma coisa boa te dá vontade de fazer outra coisa boa, assim como uma coisa ruim te dá vontade de fazer uma coisa ruim. É igual a galera quando para de treinar. Teoricamente, o ideal, quando a gente para de treinar por algum motivo, está lesionado, etc., a gente deveria pensar, o mínimo que eu tenho que fazer é focar na minha dieta. Mas, na prática, é muito difícil isso acontecer. A pessoa relaxa e relaxa tudo. Né? Ela fica, mas quando eu vou voltar. Né? Então, isso realmente faz uma diferença muito grande. E pegando um gancho também numa coisa que você falou da questão do fast food, é exatamente isso. Porque, assim, comer 1.200 calorias num lanche é fácil, né? E a gente não está falando de comer 2, 3, 4 lanches, assim, uma quantidade absurda. A gente está falando de comer, às vezes, um hambúrguer que cabe na palma da sua mão, né? Uma batata que cabe na palma da outra e um líquido que você consegue beber ali, 300, 400 ml, fácil. Agora, botar 1.200 calorias de comida para comer, né? Então, por exemplo, se a gente fosse botar isso num prato de arroz, feijão, carne, etc., isso dá um prato mais de 1,2 kg de comida. E eu quero ver quem come 1,2 kg de comida de uma vez. Até nessa questão da pessoa comer mal, é muito comum você ver, às vezes, no self-service, uma pessoa que está mais acima do peso, mas ela não come muito, ela come seus 350 gramas. Só que tem uma batatinha, um bolinho, um pastelzinho, um negocinho, uma linguicinha, mas não é aquele prato, tipicamente, que a gente brinca de pedreiro, né? Porque aí entra naquele erro muito grosseiro. Então, a gente fala que até quando você come comida de verdade, Rafa, é meio que uma low carb já. Comida de verdade é low carb, entendeu? Você não vai encontrar 1.000 calorias
você encontra no leite condensado, né, numa fruta. Você vai ter que comer muita fruta para chegar lá. Então é muito mais difícil você errar com a comida. Eu sempre gosto de falar que, assim, dependendo de onde cada um está, a gente tem que ver que cada um tem aquilo que melhorar, né? A pessoa que está comendo tudo errado, cara, se preocupa primeiro em limpar a tua alimentação, se preocupa menos com quantidade. Igual no próprio exercício, que eu também gosto de fazer sempre esses comparativos com o treino. Às vezes a pessoa, Rafa, está preocupada se ela faz cardio antes ou depois, mas ela nem faz cardio, entendeu? Só faz cardio. Depois que você fizer cardio, você começa a se preocupar se é antes, se é depois, se é intervalado, quantas vezes faz, mas só faz, só começa. A gente passa muito tempo planejando e executa muito pouco, tá? Boa. Vou começar a ler as perguntas, embora tenha algumas coisas aí que eu queria comentar, mas eu quero começar a ler as perguntas do pessoal aqui. A Lógico. Aline perguntou o seguinte: Bruno, tô com uma dúvida. Eu tô Uhum. seguindo o cardápio para ganhar massa muscular, mas eu Uhum. não entendi ainda o que eu deveria comer logo após o treino. Se seria o mesmo que um de jejum, que você deu algumas opções, inclusive o pão integral. Então a dúvida dela é: existe algum alimento que eu tenho que comer no pós-treino, no pré-treino? Enfim, acho que esse é um Ótimo. contexto bem interessante para a galera que está aqui, que está fazendo exercício. Ótimo, Aline. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, que é uma dúvida muito comum, né? O que eu como no pré, o que eu como no pós, tudo vai depender de que horas que você treina, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que treina agora na hora do seu almoço, o seu almoço, o seu pós-treino vai ser teu almoço, tá? Mesmo que você use algum tipo de suplementação, um whey protein, por exemplo, não precisa tomar o whey depois do treino se você já vai almoçar. Então, tudo isso, tanto no treino, que a gente brinca, que é uma palavra que às vezes as pessoas não querem escutar, é o famoso depende, né? Porque, assim, se você treina, por exemplo, de manhã muito cedo, ali você tem algumas opções, né? Se você treina de manhã muito cedo, você pode ser aquela pessoa que treina em jejum muito bem e funciona para você, né? Você não faz isso pensando num objetivo específico, mas porque você se sente melhor. E aí, quando você voltar, o teu de jejum é o teu pós-treino, né? Então, tudo vai depender do horário que você treina. Então, a ideia sempre é que no pós-treino é sempre importante que tenha um bom consumo de proteína, tá? E como vocês podem ver ali, a maioria das refeições a gente está sempre fazendo uma combinação com proteína, seja com ovo, queijo, frango, etc. Então, isso é importante que seja, tá? Caso você treine depois do seu café da manhã, você consiga tomar aquele café da manhã lá com calma e depois fazer um exercício no meio da manhã, aí talvez o teu pós-treino poderia ser um whey, poderia ser um iogurte de proteína, poderia ser até um ovo mexido, dependendo daquilo que você comeu na sua outra refeição, tá? Então, tudo vai depender do horário. Por isso que a gente não tem uma resposta pronta do que eu como antes ou depois do treino. Porque às vezes o seu pós-treino vai ser teu almoço, o teu pós-treino vai ser teu café da manhã, às vezes o teu pós-treino vai ser o teu jantar. Então, tudo vai depender do horário, né? Boa. Até pegando o teu gancho, vou usar o meu exemplo, né? Eu treino muito cedo, eu treino 5:30 da manhã. E eu não gosto de acordar e comer alguma coisa e... Não que eu tenha problema com isso, a minha mulher até tem. Minha mulher não se sente bem se ela comer antes do treino. Eu não, só que para mim seria pior. Eu teria que acordar mais cedo, preparar e tal. Então eu prefiro treinar, e eu treino bem em jejum. De novo, eu não treino em jejum porque é melhor, porque vai emagrecer, é só porque eu me sinto bem treinando assim. E quando eu volto para casa, o meu café da manhã, eu optei em fazer um café da manhã simples, prático e rápido para mim, nada mais é do que uma vitamina de whey. Então, whey, banana e um pouquinho, uma quantidade pequena de aveia. Rafa, e quando você não treina, o que você faz? A mesma coisa. Se eu não treinar pela manhã, 5:30 da manhã, vai dar ali em torno de 7, 8 horas, 9 horas no máximo, eu vou tomar o meu café da manhã, que continua sendo whey protein. Então, por que eu estou usando isso como exemplo? As pessoas acham que eu preciso terminar o treino e ficar batendo meu shake. Não, não tem obrigação de você ficar batendo o seu shake. É o que o Bruno falou. Cara, a maior parte das refeições já tem uma quantidade rica em proteínas, que foi o que ele colocou. Se eu pudesse comer de manhã 4 ovos, eu ia preferir do que usar o whey protein. Só que dentro da minha rotina não se encaixa eu ter que preparar o ovo. Então, por isso que eu vou no que é mais prático. Então, entendam, né? A suplementação, muitas vezes, ela é voltada para te ajudar a atingir aquilo que você quer. Na maior parte das vezes. Obviamente, existem pontos que o objetivo é você aumentar o seu desempenho de alguma maneira, mas pensando nesse contexto que a gente está falando aqui, preocupado com a alimentação, você poderia usar, e o Bruno discorde de mim se eu estiver falando besteira, você poderia usar um whey protein, por exemplo, como um facilitador para você conseguir atingir uma meta de proteína. E não necessariamente é ele que vai me fazer ter resultado. Se você consome proteína adequada o dia inteiro, você não precisa do whey protein. É besteira, você está gastando dinheiro à toa. Então ele tem que servir como um facilitador. E aí, de novo, pegando o meu exemplo, eu não tomo whey porque logo depois do treino, eu tomo whey porque é a refeição mais prática e rápida no meu dia, onde é um dia muito corrido pela manhã, mais rápido que eu consigo é isso, então é por isso que o whey é a minha manhã, mesmo quando eu não treino pela manhã.
Então fica aí, né, um exemplo que eu acho que é interessante para a galera. Concorda com isso aí, Bruno? Total, Rafa. Até porque é isso, né? As pessoas têm que se desvincular que o whey está voltado no teu pós-treino, né? A verdade é que, assim, o teu pré-treino, pensando em performance, etc., depende do que você comeu em umas 3, 4 refeições antes, né? Ou seja, o seu pré-treino envolve várias refeições e o seu pós-treino também envolve várias refeições. Ou seja, muita gente toma whey depois do treino, mas quando a gente vai ver o consumo de proteína daquela pessoa no dia, é muito baixo. Então, aquele whey está, no máximo, amenizando a situação. Ele não está nem suplementando, digamos assim. Né? A mesma coisa que, às vezes, a pessoa, eu vou comer carboidrato antes do treino. Mas se você comer carboidrato só 30, 40 minutos antes do treino e não tiver um aporte legal, cara, o teu glicogênio muscular na hora do treino não vai ter nada. Né? Então, por isso que para a gente treinar bem de manhã cedo, como o Rafa treina em jejum, você precisa se preocupar com aquilo que você comeu na noite anterior. E se você comer só salada e frango e quiser treinar pesado 6 horas da manhã em jejum, vai ficar difícil. Né? Então, eu sempre falo, se você treina de manhã cedo, o teu pré-treino começa na sua noite anterior. Né? É ali que você tem que dar atenção na tua alimentação. Então, só que muita gente está preocupada em tomar o whey e ainda não está pensando assim, pô, será que eu já estou consumindo uma quantidade legal de proteína ali no meu dia? Né? Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas com suplemento. Né? A gente acha que, eu quero ganhar massa muscular, vou tomar whey. É o famoso, tem gente que já tomou whey e nem está inscrito na academia ainda. Vai se inscrever ainda, não foi nem na primeira aula, mas o pote de whey já está garantido. Porque o tomar alguma coisa, Rafa, seduz muito porque é fácil. É uma questão de você poder comprar e tomar. Agora, fazer, não tem como, cara. Entendeu? Igual o treino. Pô, você pode ter um personal ali todo santo dia, Rafa, mas você tem que ir. Não adianta só você poder pagar. Você tem que ir. Você pode ter a melhor dieta do mundo, mas eu não posso fazer a dieta para você. É você que vai ter que fazer todos os dias. Já o suplemento não. É uma questão de você ir lá comprar, tomar, e aí você pode, teoricamente, ter aquele resultado que você acha que vai ter, entendeu? Boa. Porra, muita coisa legal, tô adorando. Cara, tem uma pergunta aqui muito boa. O Douglas, ele é do Nordeste. E ele tá falando que todo dia pela manhã ele toma café com cuscuz, inhame e macaxeira. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele entendeu que o seu de jejum é baixo em calorias, ou o dele, enfim, alguma coisa assim. Ele está preocupado com esse volume de comida pela manhã. E, especialmente, né, o tipo de nutriente que ele escolheu, que é muito comum no Nordeste. E aí eu quero até que você fale, mas eu adoro ir para o Nordeste comer uma macaxeira de manhã, com alguma coisa, acho maravilhoso, com ovo. E aí ele fica com medo de comer muito pouco pela manhã, se ele tiver que reduzir essa quantidade e acabar sentindo fome logo. Eu vou dar, né, o que eu vejo. Eu vejo. A gente tem os extremos. Tem a pessoa que não quer comer de manhã, porque ela acha que ao fazer isso ela vai emagrecer, e não necessariamente, tudo depende do que acontece no dia inteiro. E ao comer de manhã, isso pode ajudar a não sentir fome à noite. Então, tem alguns aspectos que a gente precisa considerar em toda essa questão. Douglas, eu não sei se depois ele continuou falando um pouco de como é que é o resto do dia dele, Eu mas estava só para procurando. lembrar que isso é só o seu início do dia. Mas tem o resto do dia também, Douglas, que a gente precisa se preocupar. Mas vai lá, Bruno, vai você. Então, Douglas, na verdade, essas opções que você faz aí de consumo, os tipos de carboidrato que você está consumindo, né? No caso, todas essas opções que você falou, inhame, macaxeira e o próprio cuscuz, são boas fontes de carboidrato, né? Aqui no Rio, né, que é a nossa base, digamos assim, isso ainda não é tão tradicional, né? O cuscuz talvez tenha entrado um pouco mais, assim como há alguns anos atrás a própria tapioca não existia aqui no Rio de Janeiro, né? Para você comer tapioca de verdade, só indo para o próprio Nordeste. Então, são boas fontes de carboidrato. Só que talvez aquilo que você tem que ver é se você está combinando boas fontes de proteína também, tá? Porque não adianta você comer só o cuscuz, só o próprio inhame, etc., que são ótimas fontes de carboidrato, tanto que são fontes de carboidratos que eu boto lá no almoço e no jantar, mas nada impede de uma pessoa querer comer de manhã, né? Provavelmente não está lá só por uma questão de o hábito da própria maioria, mas é uma ótima fonte. Então, se você combinar isso aí, dependendo do seu peso, Douglas, e do seu objetivo. Se você está, acho que você está num processo de emagrecimento, não sei se é exatamente isso, foi eu que acabei lendo errado, tirei aqui da minha cabeça, tá? Mas, pelo menos ali, você, um homem, pelo menos uns 3 ovos, com certeza você consegue comer de manhã, tá? E aí, obviamente, tem que ver que horas que você faz essa refeição. E talvez se você fizer uma refeição muito cedo, 6 horas da manhã, 6 e pouco, é comum você ter alguma fome no meio da manhã. Talvez você precise de 2 refeições no meio da manhã. Tá? Então, tanto que essa quantidade de refeições que cada pessoa vai precisar vai depender de como que é a rotina de cada um. Tá? Mas, normalmente, se você está ficando com fome, está faltando proteína ali, tá? Ou você pode combinar também, até para deixar mais nutritivo essa alimentação,
o aipim, a macaxeira, etc., com alguma fruta também, tá? Para botar mais nutriente ali, porque mal ou bem a fruta, uma fruta ela vai ter mais micronutriente, ela vai ter mais antioxidantes que só o próprio cuscuz, por exemplo, tá? Então, se você combinar um cuscuz com ovo e uma porção de fruta ali, já pode ser um café da manhã bem interessante ali para você não ter fome de manhã, tá? E comer devagar, etc. Ver se realmente você está ficando com fome, se você está com vontade de comer, que é uma coisa que muitas pessoas confundem. Muitas vezes a pessoa está ansiosa, ela está entediada, mas ela não está com fome, né? Ou ela está com sede e ela acha que ela está com fome. Boa. Eu acho que tem algumas coisas que são interessantes assim na nutrição, né? O pessoal tem algumas preocupações grandes, né, em relação aos aspectos de momentos de comer. Mas pegando o exemplo do Douglas, eu achei muito bom, porque se eu tivesse que resumir um pouco do que você falou, para ele foi o seguinte, cara, não vejo nenhum problema em você comer isso tudo pela manhã, são alimentos bons, obviamente preciso tomar cuidado com o dia, mas você ainda falou para ele assim, e se você puder comer ovo, é melhor ainda, ou seja, coloca um pouquinho mais até. Então, se a tua Exatamente. preocupação era só ter que diminuir, não exatamente, pelo contrário, né, pensar que essa proporção de proteína, né, relacionada aos outros nutrientes, como carboidrato e gordura, ela é tão importante. Então, adicionar ovo pela manhã significa que você vai comer mais proteína, vai vir acompanhada de um pouquinho de gordura da gema, mas significa que você vai comer mais proteína e isso muito provavelmente vai te ajudar a ficar mais saciado. Né? Obviamente vai depender do timing ali que o Bruno colocou também. Né? Eu, por exemplo, tomo café da manhã às 7, logo depois que eu termino de treinar. Dá 11 horas eu já tô aqui roncando. Isso quando não dá 10 eu já tô assim, gente, já pode pensar em almoço ou tá muito cedo? Aqui no estúdio todo mundo acorda muito cedo, né? Sim. Mas aí eu espero até dar umas 11, 11 e pouco, assim, só para me controlar um pouco. Então, repara, né? Esse é um ponto interessante. Tem uma pergunta aqui que eu acho incrível, eu que já queria tocar nesse ponto, que bom que perguntaram, que era o que eu estava começando a falar, que é o seguinte, as pessoas se preocupam muito com o momento, né? De o que eu posso comer antes, depois, pré-treino, pós-treino, janela de alimentação, janela anabólica, né? Janela anabólica é uma das coisas do nutrient timing, né? Que é o momento de você comer determinados nutrientes. E eu vejo que existe uma preocupação muito grande com isso, eu acho interessante a gente, né, abrir um pouco a mente da galera de que não é bem assim como eles imaginam, né? O nutrient timing dentro da pirâmide do Eric Helms, que é um cara que eu acompanho muito, tá lá no topo da pirâmide. É a última coisa que você vai ter que olhar. Primeiro você tem que olhar o resto. Cara, tô comendo a quantidade de calorias necessária, né? Proteínas necessárias. Porra, tô em déficit energético se meu objetivo é emagrecer. Tô consumindo calorias e proteína adequada se meu objetivo é hipertrofia. Papai, lá em cima você vai ter, né, o nutrient timing, que seria né? E hoje em dia tem uma galera defendendo muito a crononutrição também. Enfim, são Isso. aspectos que eu acho que vale a pena a gente tocar. E aí, Bruno, o que você acha? Lógico. Então, assim, pensa que se você treina e você acaba esse horário, perto das 11 horas, dependendo do horário que você almoça, se você vai almoçar aí realmente meio-dia, não teria por que você comer nada, tá? Para almoçar logo uma hora depois. Talvez se você é aquela pessoa que você treinou o treino 11 horas, tá com fome, né? Assim, uma grande coisa que a gente tem que pensar na importância de se você vai comer também, é pensar se você tem fome, tá? Porque às vezes você vai terminar 11 horas da manhã o teu treino e você vai almoçar meio-dia por uma hora e tá tudo bem, você não tá morrendo de fome. Mas talvez você pode ser a pessoa que vai só almoçar 2 horas, 2h30 da tarde, né? E aí provavelmente você vai ter uma fome exagerada se você ficar esse tempo todo sem comer. Às vezes, logo após o exercício, a gente não tem tanta fome, até pelo pico hormonal que a gente acaba tendo, da própria adrenalina e tudo mais, só que quando aquilo vai abaixando é que a fome vai batendo, tá? Então, na verdade, essa tal janela anabólica, que é o que até faz muitas pessoas irem para academia com o wheyzinho ali para bater, a gente sabe que hoje essa verdadeira janela anabólica, ela dura às vezes 16, 18 horas. Né? Foi aquilo que eu estava falando sobre você se preocupar não só com o teu pós-treino imediato, mas você pensar em todas as suas outras refeições. Se talvez faz sentido para você tomar um whey naquele momento depois do seu treino, dependendo do horário, ok, mas da outra refeição, a gente tem que ter um pouco mais de proteína também. Na outra refeição, também um pouco de proteína. No final do dia, mais proteína. Então não adianta você pensar só no seu pós-treino e não precisa desse desespero, né? Você não vai catabolizar ali, como muita gente pensa, de meu Deus, eu não tomei whey uma hora depois do treino, é massa muscular, o treino nem tá valendo, né? Então não precisa ter essa pressa toda. E exatamente isso que você estava falando até da própria pirâmide, Rafa, entra que as pessoas se preocupam muito com os detalhes antes de ser a hora de se preocupar com o detalhe. Né? Então, assim, é normal a gente ter essas dúvidas, até porque parece que se a gente consumir uma coisa específica ou suplementar uma coisa específica no pré e no pós-treino, isso vai fazer toda a diferença,
Mas, sinceramente, em 90% das vezes ou mais, não é isso que faz uma diferença, tá? Então, não precisa ter essa janela, esse desespero para comer rápido, tá? Você pode esperar até a hora do seu almoço sem nenhum problema. Se você é aquela pessoa que, Bruno, eu fico com muita fome se eu não comer logo, e se eu chegar na hora do almoço, eu almoço no self-service, eu vou fazer escolhas ruins porque eu vou estar com mais fome, talvez tomar um whey nessa opção vai te ajudar a segurar um pouco a tua fome, mais 1 horinha e meia, 2 horas, e vai fazer com que você chegue com menos fome e na próxima refeição, que é até uma das estratégias que até alguns estudos mostram de refeições que a pessoa costuma exagerar, às vezes ela usar uma dose de whey 1 hora antes ali para ela chegar já mais saciada naquela refeição, porque é muito mais difícil fazer uma escolha racional com fome. Né? O famoso não vai no supermercado com fome, você vai comprar o que você não deveria. Né? Então, a ideia sempre é controlar esse apetite, que é uma coisa importante. Até para a gente desassociar que dieta você tem que passar fome, pelo contrário. É muito comum quando você vai fazer uma dieta bem feita e com mais volume, né, com menos densidade energética, a pessoa tem uma impressão de que assim, como é que eu vou comer isso tudo e vou emagrecer? É porque você está comendo menos calorias do que você comia antes, você está comendo um volume muito maior. Esse é um clássico, né? Eu vejo muita gente chega aqui no estúdio falando, porra, o nutricionista me passou muita comida, eu nem consigo comer, eu quero emagrecer, será que eu vou emagrecer assim? Eu falo, com É. certeza, confia que vai. A pessoa tem esse Uma receio, dúvida né? aqui, tem. Uma dúvida aqui bem interessante, Bruno. A gente está recebendo também no grupo aqui de WhatsApp. Uhum. Cara, não como muita verdura, legumes, essas coisas e tal, enfim. Será que isso é um problema para eu fazer a dieta? Será que isso vai ser difícil? Como lidar com esses, né, clientes, pacientes, no seu caso, que não gostam, não curtem, não tem na sua rotina comer legumes e verduras? Então vamos lá. Acho que o primeiro passo não é que isso vai ser E um se é problema. obrigatório comer, né? Assim, obrigatório até certo ponto, no sentido de, é obrigatório para a tua saúde, né? Assim, esquece um pouco o emagrecimento, esquece tua massa muscular, pensa na tua saúde. Se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer envelhecer de uma forma saudável, se você quer ter um intestino saudável, a gente não está falando só de ir no banheiro com uma frequência ideal, mas a gente está falando que toda doença basicamente começa no nosso intestino, né? Então, o intestino saudável é uma imunidade boa, então a gente precisa se preocupar, sim, em inserir legumes e verduras. Só que isso é um processo. Se uma pessoa não tem esse hábito hoje, ela tem que entender que ela não vai do dia para a noite comer 3, 4 variedades de legumes e verduras numa refeição. Mas o que eu faço com os pacientes é, cara, você come cenoura? O cara fala, não, cenoura eu como. Então come todo dia cenoura, pelo menos. E daqui a um mês a gente tenta introduzir alguma outra coisa. Um tomate, que seja uma coisa pequena. Porque a pessoa nesse processo, ela precisa ter aquela sensação de, cara, eu consigo fazer isso aqui. Entendeu? É o que eu chamo de microconquista, né? A pessoa precisa, não, um legume eu consigo comer, mas um prato com alface, etc., não tem problema. Vai escolhendo o que você gosta. E até porque a pessoa precisa querer fazer essa mudança, né? Até porque normalmente a pessoa que não come nada nesse sentido, Rafa, primeiro existe um bloqueio psicológico, né? Porque primeiro uma textura diferente. Uma pessoa que foi acostumada a vida inteira a comer arroz, feijão, batata e carne, quando você morde um brócolis, a tua cabeça pensa assim, cara, isso aqui não é comida, entendeu? Isso não é uma textura de comida. Então é um processo, né? E eu falo que assim, o bom dos legumes e das verduras, até comparado com as frutas, eu acho que é até mais fácil comer legumes, verduras e frutas, porque a maioria, sinceramente, não tem muito gosto. Não tem um gosto muito característico. Diferente das frutas. Se a gente botar 6 frutas diferentes, são 6 sabores completamente aleatórios. Né? Então, a partir do momento que você consegue comer uma cenoura, um brócolis, você acaba comendo outras coisas. Então, quando você é criança, você mistura as coisas no feijão, você come o legume ali, você nem sabe o que você está comendo. Já uma banana, não tem como você misturar uma banana na comida e comer sem saber que você está comendo banana, porque, cara, é um gosto muito específico. Né? Então, para quem tem essa dificuldade, primeiro assumir que isso é uma dificuldade, né? E como qualquer dificuldade, ela é uma coisa trabalhada. O que a gente não pode é criar entrar na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, cara, não é tipo, eu não consigo comer legumes e verduras. Eu tenho uma dificuldade de comer legumes e verduras. Então, eu vou trabalhar isso, tentando inserir isso um pouco na minha rotina. E até porque, de uma forma direta, no curto prazo, para o processo de emagrecimento, ele vai ser ruim porque, entre outras coisas, na parte prática, é menos coisas que você vai comer no seu prato. Se você só come arroz, só come batata e só come um frango, é só isso que você vai ter para encher teu prato. Então, automaticamente, você vai ter que acabar comendo mais desses alimentos na tua refeição.
Agora, se você já tem ali um arroz, um feijão, um legume, uma verdura, etc., você já vai enchendo aquele prato ali, às vezes metade do prato já é legumes e verduras. E é um alimento de baixa densidade energética. A maioria dos legumes e verduras você pode comer literalmente à vontade. Obviamente, usando algum bom senso ali, mas você pode comer 200, 300, às vezes 400 gramas de legumes numa refeição. E é o que normalmente vai salvar a própria saciedade de alguém numa dieta mais pobre em calorias. Eu nunca vi ninguém engordar comendo rabanete em excesso, né? Com certeza, É, né? eu acho que a dificuldade da pessoa é o oposto, mas eu acho muito engraçado isso, assim, né? Normalmente as pessoas não engordam comendo rabanete em excesso, elas engordam pela pergunta seguinte, inclusive, que é, cara, como melhorar a vontade de comer doce, né? Ou consigo emagrecer comendo um pouquinho de doce todos os dias, se for um pouquinho? Enfim, coisa relacionada a açúcar, doce, né? Não gosto de adoçar meu café, por exemplo, com adoçante. Pode ser açúcar, quantidades, existe alguma coisa em relação a isso? Sim. A primeira coisa quando a gente pensa no sabor doce de uma forma geral é entender que quanto mais você come, mais você quer comer. Então, quanto mais você inserir esse açúcar, esse seja o açúcar, ou seja o adoçante na sua rotina, mais você vai sentir essa necessidade de cada vez querer mais. Obviamente, quando a gente está falando de uma mulher, existe a questão do ciclo menstrual com as suas variações, tá? Mas numa regra geral, evitar o adoçante até na rotina, por exemplo, do café, né? Se você é a pessoa que, cara, se você consome açúcar no café, você tem duas alternativas. Ou você vai diminuindo o teu açúcar, tá? Ou você vai para o adoçante, mas você também vai pensando em diminuir o seu adoçante, até chegar a hora que você tente beber sem nada. Né? Porque um dos problemas do adoçante artificial é que ele fica viciando o teu paladar no paladar doce. Então, você sente um adoçante ali 3, 4, 5 vezes por dia, no final do dia, você vai querer alguma coisa doce. Não necessariamente que tenha o adoçante, tá? Então, você poderia até sim comer uma quantidade de um chocolate ou até alguma coisa com açúcar todos os dias. Obviamente, assim, dependendo do teu contexto nutricional, no sentido se você é uma pessoa pré-diabética, tem alguma condição clínica específica, aí é uma coisa mais delicada, tá? Mas você poderia sim consumir uma quantidade todos os dias, se aquilo fosse, sei lá, 5% da sua ingesta calórica, 10%, não tem problema. E aí tem que ver se essa pessoa, Rafa, é uma pessoa que se controla. Porque, eu posso comer 2 quadrinhos de chocolate? Sim, mas tem gente que fala, Bruno, eu prefiro não comer. Eu prefiro, para Eu, quando eu tiver vontade, eu como os dois. Né? E o lado bom de talvez você não ter isso na sua rotina é para você não criar o hábito. Né? Porque toda gente tem o hábito da sobremesa, porque é hábito. Você aprende que toda hora, acabou o almoço, eu preciso de um docinho. Eu preciso de um docinho, eu preciso de um docinho. Então, é o hábito. Então, é o famoso assim, você pode, mas você tem que ver se no teu contexto você é a pessoa que você se controla. Se você é a pessoa que se controla, Bruno, eu como 2 chocolates, ó, fico bem tranquila, vou escovar o dente, tomo meu café, não fico compulsiva, então se controla. Né? Agora, se você não se controla, tem até um livro bom que fala disso, Rafa, que é força de vontade não existe. Né? Ou seja, não testa a tua força de vontade. Se você já sabe que você tem dificuldade de se controlar com um certo alimento, uma certa situação, não deixa na tua casa. Porque ficar brigando com aquilo ali, a pessoa que, eu vou comprar barra e vou pegar só 2 quadradinhos. É muita tentação. Né? É melhor, às vezes, você comprar o chocolatinho pequeno, porque você come ele, acabou, acabou. Né? Não vai ter que ficar brigando com a tua cabeça ali para não comer o resto da barra. Então, o açúcar, quanto menos a gente comer, melhor menos vontade a gente vai ter, e dentro da dieta, até, por exemplo, o whey lá que o Rafa comentou, é uma opção de você comer coisas doces na sua dieta, que não necessariamente tem açúcar. Se você é mais do açúcar, e no lanche da tarde, você vai lá e faz uma panqueca de banana, faz um iogurte com whey com uma fruta, você vai estar consumindo uma refeição doce, que não necessariamente é um doce do açúcar propriamente dito, tá? Então, a preferência alimentar de cada um, como, por exemplo, tem muita gente que toma de manhã não gosta de comer coisa doce, que nem o próprio Rafa toma o shake de manhã. Tem que falar, Bruno, meu café da manhã tem que ter coisa salgada. Se não tiver coisa salgada, meu dia não começa. Né? Então, só que tem gente que toma o shake pela praticidade, fica bem e tudo mais. Por isso que é o famoso depende. Mas ambas são opções boas. Só que para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai ser a melhor alternativa. porra, muito bom isso. Até, né, dando um disclaimer aqui para o pessoal, né? Eu acho muito importante eu citar um pouco dos exemplos assim que a gente vive. Atendo muitas pessoas, né? Muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas que têm corpos lindos, e o pessoal acha que para gente que vive disso é mais fácil. E não, não é. Eu, por exemplo, não consigo comer um bis. Se eu abrir uma caixa de bis, eu só paro quando acabar.
se eu comer um pedaço de bolo, cara, eu só paro ou quando eu estiver cheio, ou quando acabar o bolo, ou quando não quiserem me oferecer mais. Então, assim, eu já me conheço, eu sou uma pessoa que eu não posso dar o primeiro pedaço, é tipo um viciado mesmo, mas eu sempre fui assim. Eu fico, é compulsão, é isso. Não, é o meu perfil, eu sou esse perfil de pessoa. Para mim é mais fácil olhar e não comer, e ficar quieto do que comer um pedacinho. Comer um pedacinho, para mim, desencadeia um negócio que eu não consigo parar mais. Então, autoconhecimento também é algo importante. Percebam o que funciona para vocês, porque somos todos diferentes. Eu não consigo comer um pedacinho, tá? Diferente do que muita gente pensa. Então, quando tem aniversário aqui no estúdio, tem bolo e eu não como, não é porque eu tô mantendo a minha dieta, porque eu sou um cara muito focado e tal. Não, é só porque se eu comer um pedaço, eu não vou parar mais. Então, né, ter esse autoconhecimento é bem importante para que, de alguma maneira, a gente possa tomar melhores decisões baseado, né, no depende, porque nem todo mundo vai fazer tudo igual. Muita gente acha que, porra, vou emagrecer comendo. Minha amiga emagreceu comendo docinho todo dia, então dá. O que acontece com ela não necessariamente vai acontecer com você. Além disso, você pode estar em momentos distintos da sua amiga. Então, o que a gente já viu acontecer aqui várias vezes também? É muito comum, você faz uma pequena mudança na sua rotina de alimentação e de treino, você começa a emagrecer. Pá, 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 pá. Aí, a gente teve um caso de uma mãe e de um filho aqui no estúdio em que o filho, ele fez pequenas mudanças e já estava emagrecendo. Só que ele ainda continuava comendo algumas besteiras, ele ainda tomava de vez em quando refrigerante e tal, e ela ficava irritada e eu falava, cara, relaxa, ele está emagrecendo. Vai chegar uma hora que esse esforço que ele está fazendo agora, que não é um esforço muito grande, ele só tirou meia dúzia de coisas para ele estar ótimo, ele está emagrecendo, vai chegar uma hora que esse esforço não vai ser o suficiente. E aí, nessa hora, a gente vai ter que dar uma nova virada de chave. Então, né, para você que de repente come um docinho todos os dias, talvez isso esteja funcionando para você. Vai chegar uma hora que talvez você precise cortar, inclusive, isso para chegar naquele, né, detalhe final que você está buscando. Então, né, não dá para a gente comparar o palco de uma pessoa com o bastidor da outra e vice-versa, né? Estamos todos em momentos diferentes da nossa vida, temos genéticas diferentes, né, respostas diferentes, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista psicológico, né? Eu, por exemplo, não consigo ficar sem comer. Então, ter esse autoconhecimento eu acho muito importante, né, para que a gente possa tomar as melhores decisões para a gente. Então, é o que o Bruno falou, se você chegar para comer com muita fome, talvez você acabe não conseguindo se controlar e fazendo boas escolhas. Então, às vezes, vale a pena dosar isso. Agora, Bruno, eu estou recebendo umas perguntas aqui de uma galera que acho que Uhum. quer até se aprofundar um pouquinho mais. Sim. E eu acho interessante, que eu acho bom o pessoal, né, ter esse conhecimento. E aí, duas dúvidas que não são exatamente iguais, mas talvez a gente consiga responder numa mesma resposta é, cara, como é que eu encontro esse tal déficit energético que vocês falam tanto? E a minha dificuldade de contabilizar, porque às vezes tem um filé, um frango de 100 gramas, e ele não tem 100 gramas de proteína. Ele tem 20, 25. E aí eu acho que essa é uma dificuldade. Não sei se a gente tem um material, se existe um site que a pessoa possa olhar, ou se você tem uma maneira simples da pessoa aprender. Enfim, acho que são duas questões aí legais da gente abordar. Ótimo. Então, são duas perguntas diferentes para níveis de consciência diferentes, né? Porque aqui, por exemplo, a questão do filé de frango, o que a gente tem que pensar? Existe uma diferença entre um alimento ser fonte de proteína, tá? Então, um frango, ele, em 100 gramas, é um alimento fonte de proteína, mas ele não tem 100 gramas de proteína. Assim, quando você vai comer um arroz, que é uma fonte de carboidrato, em 100 gramas não tem 100 gramas de carboidrato, tá? Cada um tem um percentual. E por isso que, até uma coisa que o Rafa deu a dica aqui no começo, você usar um aplicativo. Tá? O porquê que alguns aplicativos, como o MyFitnessPal, o Fat Secret, etc., eles podem ser interessantes. Não só para você anotar as coisas que você consome e virar um diário alimentar, mas também você começar a ter uma percepção, entender os alimentos, né? Então, às vezes, você está comendo ali um alimento industrializado que você fala, eu não sei se isso aqui é muito ruim. Eu sei que é muito ruim, mas eu acho que é tranquilo comer um pouquinho. E aí, quando você bota lá no aplicativo, o negócio fala que tem 400 calorias. Você fala, caraca, eu não sabia que eu tinha 400 calorias. Então, dos outros pontos positivos desse tipo de aplicativo é você começar a criar clareza, né? Da onde você está errando. Alguns restaurantes, poucos ainda, costumam botar a quantidade de calorias do lado do alimento, né, no próprio cardápio, que é uma coisa que nos Estados Unidos é uma lei, né, você tem que botar a quantidade de calorias ali. Então, tem salada Caesar, que às vezes é mais calórico que um hambúrguer, só pela quantidade de molho que tem. Né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre aquilo que a gente está comendo, isso é melhor. Então, o aplicativo te ajuda nesse sentido, tá?
Então, esses aplicativos também, eles podem te dar uma base, tá, sobre o seu déficit calórico, ou seja, o que a gente tem que pensar no déficit energético, tá? Existem fórmulas simples que às vezes você pode fazer, se você tiver numa média, que é basicamente o que eu fiz para vocês lá naquele material, tá? Por que uma média? Porque tudo vai depender de, por exemplo, eu vi que é a Vanessa até que perguntou aqui da questão do déficit energético, Vanessa. Por exemplo, Vanessa, se você tem além do seu peso, que é uma coisa que vai variar também com as outras pessoas, obviamente. Mas se você faz meia hora, 40 minutos de treino por dia, e você trabalha todo dia de casa, você tem um gasto calórico específico. Né? Agora, se você é uma pessoa que faz 2 treinos por dia, trabalha na rua, trabalha como atendente em algum lugar, andando de um lado para o outro, o teu gasto calórico é diferente. Né? Então, existem até alguns sites que você consegue botar ali o seu peso, a sua altura, o seu nível de atividade física, e, e aquilo que você faz na sua rotina, e ele vai te dar uma base para você se guiar, tá? Essa base, ela pode ser boa para algumas pessoas para começar? Pode. Assim como antigamente, Rafa, não sei se você lembra, a dieta dos pontos, tá? Antigamente existia a dieta lá dos pontos, que você tinha que comer, sei lá, você comia X calorias por dia e aquilo era convertido em pontos, tá? Isso era bom, de alguma forma, para a pessoa começar, porque isso pelo menos limitava a pessoa a comer aquela quantidade. Né? A pessoa sabia que, eu poderia, de uma forma, obviamente, errada, comer uma barra de chocolate por dia? Poderia, mas você só pode comer uma barra de chocolate por dia. Você vai ter que passar o dia inteiro de jejum. Então, mal ou bem, aquilo criava clareza para a pessoa de que, eu posso errar, mas eu posso errar até certo ponto. Então, é como se você tivesse um orçamento no seu dia e você só pode gastar aquilo, tá? Então, eu posso até passar para o Rafa, ele bota lá na própria comunidade depois, aí manda no WhatsApp, um link que você pode calcular isso, né? Mas é aquilo. Só é importante você ter aquela informação, Vanessa, se você vai saber o que fazer com aquela informação. Né? Ou seja, por exemplo, Bruno, eu vi que para eu ficar em déficit energético, se eu comer 1.400 calorias, tá bom. Tá, mas o que você vai fazer com aquelas 1.400 calorias, Vanessa? Você sabe hoje incluir essas 1.400 calorias na sua rotina? Né? Você vai saber como calcular as coisas que você está comendo para saber se você está comendo as 1.400 calorias? Então, esse é um ponto importante. Tá? Quando você já tem uma base legal e você já sabe fazer isso, show, isso pode te ajudar bastante, mesmo que, obviamente, dentro dessas calorias, a gente tem que pensar na qualidade delas e também como é dividido entre macronutrientes, ou seja, proteína, carboidrato, gordura e etc. Tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto da questão da própria quantidade, por exemplo, Carla, que você tem a dificuldade de saber o quanto que vai ter ali, isso você tem que associar uma coisa que é sempre bom você ter em casa, uma balancinha de comida, tá? Por isso que algumas coisas em gramas, elas funcionam muito bem quando você está seguindo, por exemplo, um planejamento alimentar, ou até para você começar a entender mais aquilo que você está comendo. Porque aquela história que você falou aqui, um filé de carne médio, qual o tamanho? Não tem como eu te falar o tamanho, né? Porque 100 gramas é um tamanho muito relativo. É aquela história, é o tamanho da palma da minha mão. Né? A palma da minha, da sua, quanto você tem de altura, né? Tudo isso faz uma diferença. Então, só que, mais uma vez, Carla, às vezes esse detalhe é um detalhe. Né? Talvez se você botar um prato mais saudável, com uma quantidade ali, um quarto do seu prato de proteína, talvez para o teu nível de consciência ou para onde você está no teu processo de emagrecimento, melhora de composição corporal, pode ser que seja o suficiente, entendeu? Mas para você fazer isso mais certinho, você tem que pesar o alimento, usar um aplicativo ali, você vai botar, eu escrevi aqui que eu tenho 100 gramas de frango grelhado. Então, você vai ver lá que ele vai ter 28, 30 gramas de proteína e você vai encaixando isso dentro da tua rotina. Mas, mais uma vez, isso pode ser um detalhe para algumas pessoas e pode ser uma coisa muito importante para outras também. Que é aí onde entra a questão de você estar com um planejamento mais personalizado, etc., que é uma coisa que a gente acaba dando uma orientação geral aqui e fica difícil de fazer, obviamente, isso de uma forma individualizada para cada um. Boa. Brunão, a gente já tocou nesse ponto, mas acho que vale a pena ir específico em relação a isso, né? Você falou que a gente tem que, de certa forma, dentro do possível, evitar comer coisas doces, mesmo que sejam com adoçante, dentro do possível, novamente. Mas o que nos traz a questão de, aí Coca zero, chás zero, podem entrar, tem o seu lugar, existe uma quantidade que eu posso usar, né, que não seja prejudicial para a minha saúde nem para o meu emagrecimento, enfim, né, tanto para a saúde quanto para o emagrecimento.
Tem alguma questão nisso? Ó, tem uma questão importante aí do meu ponto de vista, Rafa, que assim, primeiro, quando você está pensando, comparando às vezes um chá zero, tá? Um chá industrializado zero, com o próprio refrigerante zero, com uma própria Coca-Cola, apesar de ambos serem bebidas zeros com adoçantes, normalmente a qualidade delas são bem diferentes, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai ter um chá industrializado que vai ser basicamente um chá, muitas vezes adoçado até com stevia, que é um adoçante mais saudável. Enquanto uma própria Coca-Cola vai ser um produto muito mais industrializado, que não vai ser um chá, vai ser adoçado com aspartame, tem a questão do próprio corante caramelo. Então, assim, é um alimento muito mais, entre aspas, nocivo do que um chá, tá? Mais uma coisa, você pode, dependendo do teu contexto, consumir aquilo ali. Tudo vai depender, Rafa, desse contexto. Ou seja, às vezes uma pessoa, ela tem a seguinte visão: Bruno, depois do almoço eu comi uma fatia de torta, todos os dias. Só que se eu tomar um pouquinho de Coca Zero, cara, aquilo ali já sacia minha vontade doce e eu já fico bem. Então, para você, talvez no teu contexto hoje, a Coca Zero pode ser uma questão legal ali para você, tá? Às vezes, só da gente fazer uma troca positiva, aquilo já é bom. Obviamente, no mundo ideal, Rafa, todo mundo vai beber só água, entendeu? Que vai ser a melhor bebida do mundo. Mas eu gosto sempre de trazer isso para a vida real. Também não é porque algo é zero que você pode beber de uma forma desenfreada, não contabilizar nenhuma quantidade e tudo mais. E esse é o erro do 880. Ou a questão é um veneno, ou você pode tomar como se não houvesse amanhã porque não tem calorias, tá? Então, esse tipo de bebida pode ser sim uma alternativa em alguns momentos, né? Não é uma coisa que eu oriento ou acho que seja interessante você fazer na tua rotina, tá? Ou seja, todos os dias. Se você vai fazer todo dia, você tem que estar vindo de um outro patamar. Bruno, eu tomava Coca normal todo dia. Se eu trocar pela zero, já adianta? Pode adiantar pra caramba. Então, primeiro faz a troca pela zero e num outro momento a gente tenta diminuir. Que foi até aquilo que você estava falando, Rafa, do aluno lá que foi diminuindo as coisas na alimentação dele. Né? Então, esse realmente é a ideia. Se pegar uma pessoa que tem vários erros nutricionais na alimentação e tentar mudá-la do dia para a noite, ela não vai funcionar. Ela precisa ter passos. Eu mesmo já prescrevi dentro de planejamentos alimentares para alguns pacientes com paladar muito infantil, Nescau todo dia. Eu falei, ó, vou tirar várias coisas aqui, tá? Mas eu vou manter teu Nescau todo dia de manhã. E aí, numa próxima, já não vai comer o biscoito, tu não vai tomar coca depois do almoço, mas tu vai o Nescau tu vai ficar. Que não é aquilo que vai fazer uma diferença, né? Naquele contexto ali. Então, a ideia pô, a pessoa consegue emagrecer tomando Nescau? Consegue. Óbvio que existe a diferença, até porque o saudável depende do contexto, né? Não é porque você consumiu um alimento não saudável, não nutritivo, que você está menos saudável por causa disso, porque saúde depende de várias variáveis. Como já tem estudo que mostra pessoas emagrecendo comendo um fast food durante todo o dia. Por quê? Pelo menos elas limitaram a quantidade de calorias dela. Entendeu? Então, óbvio que a gente tem que ter um olhar muito além só de caloria. A gente está falando de saúde também. Né? Então, as coisas não se resumem a só comer menos calorias, porque tem alimentos que têm uma quantidade baixa de calorias, mas são péssimos, né? E tem alimentos mais calóricos que são muito mais nutritivos. Como a própria Coca ali, se a gente compara com o suco de laranja é um alimento muito mais nutritivo do que uma Coca, mas não quer dizer que só porque é nutritivo você poderia consumir todo dia, não quer dizer que não tem uma quantidade significativa de carboidrato, tá? Então, tudo depende. Pensa que os alimentos são ferramentas que você vai podendo usar em certas situações específicas ali. Boa. Estamos chegando já no fim aqui, né? Se deixasse, a gente continuava. Mas eu deixei algumas perguntas relacionadas a alguns suplementos, que é sempre muito comum, suplementos e medicações. Mas pensando especificamente no emagrecimento, acho que muita gente tem dúvidas sobre termogênicos, né? Se vale a pena ou não usar os termogênicos. E agora, obviamente, está super na moda o tal do Ozempic, as pessoas estão usando a torta e a direita. E queria saber um pouquinho sua opinião, como é que você enxerga isso, como é que você orienta, né, a galera que está aqui junto com a gente e os seus pacientes, né? O que eu acho legal do Bruno é que ele tem pacientes reais, né? Ou seja, ele lida com pessoas reais igual a gente. Não é só um cara que está atrás do computador ali falando, faça isso. Não, eu faço isso com meus clientes e tal. Então, eu queria ouvir um pouquinho a tua concepção sobre termogênico e utilização de Ozempic nas situações aí particulares. Então, assim, termogênico, pessoal, a gente sempre tem que tentar ter um cuidado, né? Primeiro, assim, que produto a gente está falando? Porque quando a gente fala de termogênico, pré-treinos, por exemplo, a gente está falando de vários produtos com composições diferentes, tá? Com doses diferentes. Então, assim, mas basicamente, a maioria dos termogênicos, principalmente nacionais, que é sempre quando você vai consumir, é o que eu recomendo,
A questão da Anvisa, junto com o mercado americano, por exemplo, tem seus prós e seus contras, mas também nos Estados Unidos meio que pode tudo, tá? Então, às vezes, se você está comprando um termogênico ali importado, que alguém trouxe para você, às vezes você pode estar tomando, por exemplo, uma efedrina, que é doping, até hoje, tá? E é algo bem perigoso de você usar se você não souber muito bem aquilo que você está fazendo, tá? Então, eu prefiro que você fique na boa e velha cafeína, tá? E também a questão do termogênico, basicamente a maioria deles são a base de cafeína, que é um estimulante. E a cafeína, sim, ela tem um potencial ergogênico bom para o treinamento, mas ela não vai te emagrecer, tá? Isso é bom deixar claro. O que vai acontecer é, muitas vezes a pessoa emagrece, talvez até num efeito placebo, digamos assim, Rafa, porque às vezes a pessoa está desmotivada, não está treinando bem, se já que ela não está treinando bem, ela chega em casa e come mal, e ela começa a tomar um termogênico, começa a sentir a cafeína bater, vai treinar mais animada, faz o treino completo, chegou em casa, automaticamente o treino tem um gasto energético maior, porque ela treinou de uma forma mais eficiente, né? Chegou em casa, comeu melhor, porque treinou melhor e fez essa roda girar. Então, apesar da cafeína ser uma substância ok, a gente tem que pensar que horas que você vai tomar, se você tem algum problema de pressão, se você tem algum problema cardíaco, se você é uma pessoa ansiosa, que é o que a maioria das pessoas tem um problema com ansiedade hoje em dia, né? Então, é um suplemento que ele pode ter a sua utilidade, não de uma forma direta para o processo de emagrecimento, mas ele tem a sua aplicação. Às vezes, por exemplo, às vezes o Rafa pode falar, Bruno, de manhã, acordar para mim, treinar de manhã, eu preciso de um up, né? E talvez eu não goste de tomar café, ou o café não cai bem naquela hora, e eu tomo uma quantidade X de cafeína e meu dia rende bem. Pode ser bom. Mas você chegar ali e tomar um termogênico saindo do trabalho às 7 horas da noite porque você está cansada, provavelmente não é uma opção boa, porque tomar um estimulante às 7 horas da noite vai afetar teu sono, você vai dormir mal, vai ficar ansiosa, no dia seguinte você vai estar quebrada, você vai querer tomar mais estimulante o dia inteiro para ficar bem, e você vai virar essa bola de neve, tá? Então, os termogênicos, quando bem usados, nas quantidades certas, dependendo para quem, pode ser uma alternativa dentro do teu processo, tá? Mas nenhum produto de uma forma isolada vai te fazer emagrecer 1, 2, 3, 4 quilos. Tudo é o contexto da história, assim como a própria alimentação. Incluir um alimento ou excluir um alimento específico da dieta não vai te fazer emagrecer. Tudo vai depender do seu contexto alimentar. Então, cuidado só para não sair tomando altas doses de cafeína, produtos importados com outras substâncias que às vezes mexem até com a própria tireoide. Então, esse é um cuidado importante que eu acho que a gente tem que ter ali, Rafa. Boa, excelente. Tá? É, Ó, não sei se você quer falar do Ozempic ou não. quero, Se você quero, não quero quiser falar. falar. Então, é uma droga que está muito na moda hoje, tá? Eu sempre, nas minhas redes sociais, eu tenho um posicionamento muito forte contra o Ozempic, tá? É uma medicação que, assim como várias outras, obviamente ela tem a sua aplicabilidade, ela tem para quem a gente precisa realmente usar, quem pode usar, mas o que eu vejo na minha prática clínica foi, como o Rafa falou, o negócio está banalizado de uma forma que, obviamente, existem sempre exceções, tá, pessoal? Não quero generalizar, mas parece que você não pode pisar num consultório médico e comentar que você quer emagrecer e você não sair com uma receita de Ozempic, né? E, principalmente, às vezes, pessoas que querem perder 5 quilos de gordura tomando Ozempic, né? Uma coisa é até ela querer tomar, outra coisa é o profissional tá indicando ela tomar, entendeu? Que é o pior, do meu ponto de vista, da história. E até muitos estudos aí com o Ozempic mostram, às vezes, uma redução de 5, 6% do peso corporal em 6 meses. Se a gente bota na prática, será que isso é bom? Você tomar uma medicação durante 6 meses, que se você tem 90 quilos vai te ajudar a perder 4, 5 quilos, por uma medicação que tem um custo elevado e pode ter vários efeitos colaterais? Então, eu acho que é uma droga que, para 90% das pessoas, não é o que vai realmente fazer uma diferença. E até na prática clínica, assim, apesar de ter muita gente tomando, eu não vejo tanta gente emagrecendo assim, tá? E de uma forma abrupta. E também porque você não muda o principal, que é você aprender a comer. Você não melhora hábito, você não muda nada disso. Você só fica sem fome. Na maioria das vezes não come nada. E não comer nada com fome é fácil. Obviamente você vai emagrecer. Só que você não vai mudar seus hábitos, né? Então, quando você está numa situação que você tem uma indicação clínica, você tem uma resistência à insulina, ou você é uma pessoa que está muito descontrolada com quantidade, e você tem uma equipe multidisciplinar, que você vai tomar o Ozempic, mas você vai começar a treinar, mas você vai começar a fazer uma dieta também, para você acabar não comendo uma quantidade muito baixa, aí pode ser uma bengala, né? Ou seja, ela vai te ajudar a dar os primeiros passos, mas você vai ter que andar com ela sozinho, tá? Se você está querendo emagrecer, você precisa se preocupar em outras coisas antes
se preocupar com aquilo que você tem que tomar, mas tem que se preocupar com aquilo que você tem que fazer. Essa que é a verdade. E ainda, infelizmente, a gente ainda vai ter muitas consequências desse uso de Ozempic ali, coisas que não são faladas até na bula do Brasil e tudo mais. São casos bem delicados, e tanto que a empresa cresce de uma forma absurda hoje em dia, e se não é a maior, já está para passar e vai virar a maior empresa da Europa inteira, inclusive passando a própria Louis Vuitton nos próximos meses. Eu deixei essa para a gente fechar por uma questão que eu acho muito relevante assim, de abordar, que é muitas pessoas, quando querem emagrecer, cometem um erro muito grande de, cara, fazer uma dieta extremamente restritiva, impossível de ser mantida ao longo do tempo, e tenta iniciar programas de treinamento extremamente extenuantes. O que, mais uma vez, também é quase impossível você manter ao longo do tempo, porque não é algo que se encaixa na sua rotina. Isso leva a gente a ter uma situação que chama ciclo de reganho de peso, que é, cara, quero emagrecer, faço tudo, 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 emagreço. Óbvio que eu emagreço num curto período de tempo, só que depois eu ganho esse peso de novo. Aí eu, cara, ganhei peso de novo, não posso, tal, preciso emagrecer, porque eu vou viajar, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, vou ir, diminuo de novo. E esses ciclos, eles acontecem ao longo da nossa vida inteira, e é normal para praticamente todo mundo. Só que quanto mais ciclos você faz e quanto mais intenso esse ciclo é, maior é a disparidade entre gordura e massa magra que você tem. Porque quanto maior a quantidade de ciclos, maior a perda de massa magra e maior um novo acúmulo de gordura. E por que eu deixei para falar isso logo depois do Ozempic? A gente ainda não tem dados científicos sobre isso. Porque é um produto relativamente novo. A gente tem estudos aí de Ozempic e coisas parecidas, liraglutida e tal, há 4 anos, 5 anos, mais estudos mesmo a partir de 2 anos. Então, o que a gente vai começar a ver daqui a algum tempo são estudos mostrando que sim, existe uma perda de peso, nem sempre ela é tão relevante quanto o Bruno falou. Ela facilita o processo porque ela tira a tua fome, mas se você não resolver a raiz do problema, que é a qualidade, né, e a melhora da sua alimentação e um estilo de vida saudável, é normal que você vá ganhar peso de novo, e esse ganho de peso pode vir atrelado a diversos outros problemas. Por isso que eu separei aqui algumas coisas para gente, que é muito comum a gente ver as pessoas perderem peso, só que depois acabarem reganhando, por um processo que a gente chama de que quando você entra no déficit energético, é normal você ter um pouquinho mais de fome, é normal você ter uma pequena redução da sua taxa metabólica basal, e é normal que você tenha um pequeno aumento das suas células de gordura no reganho. Isso é algo que a gente tem vários estudos mostrando. Então, toma cuidado com essa quantidade de ciclos de reganho de peso, porque o que vai acontecer com a sua gordura e com o seu músculo é isso aqui, ó. Sua gordura, a cada ciclo, ela diminui, mas depois ela aumenta, 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 e o seu músculo diminui, mas depois ele vai aumentando e não chega em valores iguais por um mecanismo chamado engorda colateral ou fat overshoots. Então, o que você vai ver é que antes, né, para muitas pessoas, aqui está melhor, para muitas pessoas antes, você tem o mesmo peso, 70 quilos, só que com menos gordura, e com mais gordura e com menos massa magra, o que é um problema. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque isso leva a uma série de problemas de desordem alimentar, leva a uma série de problemas, inclusive, de depressão e tal, e leva a um problema muito grande, que é o risco de desenvolver sarcopenia. Mais de 5 ciclos, você tem um risco de desenvolver sarcopenia. Então, quando a gente resolveu fazer esse desafio, né, uma das coisas que eu comentei com o meu time foi, cara, mas o desafio não pode ser curto e não pode ser algo que vocês queiram, né, que as pessoas que participam queiram perder peso muito rápido, voando. Por quê? Porque a gente sabe que a chance de reganho depois é grande. Não que seja completamente errado perder muito peso rápido. O problema é você perder peso e reganhar, perder peso, reganhar, perder peso, reganhar. Então, o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui, e a gente está sendo extremamente criterioso e cauteloso com isso, é mostrar as bases e as mudanças que vocês têm que fazer. E a gente tem aí pela frente agora, né, menos de 90 dias, mas a gente estabeleceu um processo de 90 dias para que possa haver um aprendizado, para que a gente possa colocar em prática e para que a gente possa acompanhar vocês ao longo desse tempo, para que vocês não caiam nessas falácias e nessas coisas que acontecem, que a gente vê muito aí pela internet. Esse é o nosso objetivo. Espero que a gente tenha conseguido cumprir, né, parte dele. Talvez eu não tenha conseguido responder todas as perguntas ainda. Eu vi que tiveram perguntas sobre treino. Eu e o meu time vamos responder as perguntas sobre treino. Hoje meu foco era um pouco mais na parte de alimentação. Queria aproveitar o Bruno aqui, né? Experiência desse cara aí. Acho que já deu para ver por que a gente trouxe ele, né? Sabe muito, um cara que sabe explicar também. Então, queria encerrar essa reunião aqui parabenizando o Bruno e agradecendo por estar com a gente aí, Bruno. Porra, foi ótimo te ouvir. Foi um grande aprendizado. E, pô, fiquei muito honrado de você ter aceitado e estar aqui com a gente. Espero que o pessoal esteja curtindo aí, aproveitando. Obrigado em nome de mim aqui, do meu time todo e de todo mundo que está participando. Porra, obrigado e
Vamos lá, galera, vamos colocar em prática. É isso. Quiser deixar alguma mensagem final aí, Bruno, antes da Lógico. gente encerrar? E tanto para quem está agora aqui na live, ou para quem vai ver a própria gravação depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá no meu Instagram, no meu direct, falar assim, ó, Bruno, eu fiquei com uma dúvida nisso aqui. Fala que você está aqui no próprio desafio, que eu vou te dar uma atenção lá. Pode tirar qualquer dúvida que você tiver aí comigo durante esse desafio, sem problema nenhum, que eu estou aberto aí para ajudar vocês, tá? Porra, obrigado, Bruno. Te agradeço aí mais uma vez. Nada, Incrível. cara. Lembrando, qual é a tua rede social, Bruno? Para quem não segue, né? @Bruno Brown, mas fala aí você. @Bruno Brown C, tá? Brown é marrom em inglês, BROWN, você me encontra lá facilmente. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Bom. Espero que vocês tenham curtido. Vou botar disponível na nossa plataforma. Mais uma vez, um abraço e muito obrigado, pessoal. Brunão. Valeu, gente. Valeu, cara. Tchau, tchau. Abraço.